Bom, então hoje a gente vai estudar sobre as progressões aritméticas e a gente vai ver o que torna a progressão aritmética uma sequência mais específica, né? Então vamos lá. Essas duas sequências aí que eu coloquei na tela, vamos analisar elas aqui. Vocês lembram que eu sempre falei que a gente tem que encontrar um padrão, né? A gente vai estar estudando sequências que têm padrões. Então, o que está acontecendo nessa primeira sequência aqui? Observa só. Do 1 eu fui para o 4. Então, é como se eu tivesse, né, somado 3 aqui. 1 mais 3, 4. Da mesma forma, do 4 eu vou para o 7. É como se eu tivesse somado 3 novamente. Depois do 7 para o 10, também é como se eu tivesse somado 3. Do 10 para o 13 e assim em diante. Então, observa só, de um termo para o outro é como se eu estivesse acrescentando sempre mais 3, mais 3, mais 3. Ou, de uma outra forma, eu posso falar o seguinte, é como se eu tivesse feito 13 menos 10, isso me dá o 3. Depois eu faço 10 menos o 7, isso me dá 3 também. O 7 menos o 4, isso me dá 3 também. O 4 menos o 1 também me dá o 3. Então, observa só, né? De um termo para o outro, eu estou sempre somando 3, ou eu posso pensar de outra forma, né? O termo menos o seu anterior sempre está dando 3, ok? Nessa segunda aqui, o que está acontecendo? Do menos 2 para o menos 6. É como se eu tivesse somado o quê? O menos 4, né? Do menos 6 para o menos 10. É como se eu tivesse também somado menos 4. Menos 6 menos 4 dá o menos 10. Do menos 10 para o menos 14. Novamente, é como se eu tivesse somado menos 4. Então, também aqui, do mesmo jeito que nessa outra, a gente também está vendo essa repetição de um termo para o outro. Né? De um termo para o outro, eu estou sempre somando um número, ou de uma outra forma, eu posso falar que de um termo menos o anterior, tá sempre sendo igual. Então, toda vez que a gente tiver uma sequência que apresenta esse padrão aqui de repetição, né, a gente vai falar que isso aqui é uma progressão aritmética, tá ok? E esse número, né, que no caso aqui é o 3, e no caso nesse outro aqui foi o menos 4, a gente chama esses números de razões. Então, esse 3 e esse menos 4 é a razão da progressão aritmética, tá? Então, progressão aritmética é isso, é uma sequência em que eu tô tendo sempre eu pego o primeiro termo, somo uma pessoa, um carinha, vai dar um segundo termo. Depois do segundo termo eu somo essa mesma pessoa, vai dar o terceiro, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma progressão aritmética, basicamente. Aí aqui eu coloquei uma definição, que é a definição que tem no livro, né? Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. E essa constante é chamada de razão da PA, indicada por R. Tá ok? Então, gente, progressão aritmética é isso. É bem simples de entender, né? Não tem muito mistério aí. Então, vou colocar aqui uns exemplos e a gente vai classificar essas progressões aritméticas em crescente, decrescente e constante. Então, observa só, gente. Essa sequência aqui, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, tarará. Então, observa que isso aqui é uma PA. Por que que é uma PA, né? Porque se eu estou indo aqui do 2 para o 4, é como se eu tivesse somado um 2. Depois do 4 para o 6, eu também somei mais 2. Do 6 para o 8, eu somei mais 2. Do 8 para o 10, eu somei mais 2. Então, isso aqui é uma PA. A razão é 2, né? Razão é essa constantezinha que a gente está sempre somando. E eu digo que essa PA aqui é crescente, né? Por quê? Porque ela está sempre aumentando. Observa só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? Está sempre aumentando. Então, essa aqui é uma PA que é crescente. Toda vez que a minha razão for positiva, eu vou ter uma PA crescente, tá? Então, eu vou colocar aqui, PA crescente, o R tem que ser maior que zero, ou seja, R positivo, tá? Então, R positivo. Bom, vamos agora dar um exemplo de uma PA decrescente. O que vai acontecer na PA decrescente? Eu vou colocar agora 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, tarará.
O que está acontecendo aí? O que é que vocês conseguem observar? Então, do 4 para o 2, é como se tivesse acontecido o quê? Eu tivesse, né, diminuído 2, ou seja, eu somei menos 2. Então, daqui para cá, menos 2. Do 2 para o 0, foi menos 2 também, né? Porque 2 com menos 2 vai dar o 0. E agora aqui, do 0 para o menos 2? Menos 2 também, né? Do menos 2 para o menos 4? Menos 2 também. E assim por diante, né? Eu estou sempre somando menos 2. Então, aqui também a gente tem uma PA, né? E aqui a razão vai ser o menos 2, tá? E observa que os termos estão diminuindo, né? Quanto mais negativo, né? Quanto mais à esquerda da reta numérica, menor é o número. Então, aqui eu tenho uma PA que está diminuindo, uma PA que está decrescendo. Então, nesse caso, a PA é decrescente. Então, toda vez que a minha razão ela for negativa, ou seja, R menor que zero, R menor de zero quer dizer que R é negativo, tá? Toda vez que o meu R, a minha razão, for negativa, eu vou ter uma PA decrescente, tranquilo? A PA constante, gente, o que é a PA constante? Então, observa só. Eu vou escrever essa PA aqui. Deixa eu colocar de azul. 7, 7, 7, 7. Observe, gente, essa sequência aqui, ela é uma progressão aritmética, por quê? Porque do 7 para o 7, o que eu fiz? Eu somei 0. Então, daqui para cá, eu somei 0. Daqui para cá, eu também somei 0. Daqui para cá, a mesma coisa. Eu tô fazendo sempre 7 mais 0, depois 7 mais 0. É estranho, né? Mas enfim, pode acontecer. Então, isso aqui é uma PA, tá? E a razão dela é o 0. E ela é chamada de PA constante. Por que constante? Porque né, ela nunca vai mudar, vai ser sempre o mesmo número se repetindo. No caso aqui foi o 7, poderia ser qualquer outro número. Então, toda vez que a minha razão ela for igual a zero, eu vou ter uma PA que eu chamo de PA constante. Tranquilo? Essas são as 3 classificações, tá? No exercício, na atividade da semana, tem a questão lá que é para você classificar em crescente, decrescente ou constante. É para você fazer isso, tá? Você analisa o que está acontecendo de um termo para o outro, ou seja, você descobre a razão, né? E aí você vê se a razão for positiva, então a minha PA está crescendo, a minha PA é crescente. Se a razão for negativa, a PA é decrescente. E se a razão for igual a zero, a PA é constante, tá? Então, classificação, fechou, é isso, tá? Gente, agora a gente vai ver o termo geral da PA. Se lembram lá quando na aula anterior que eu falei do termo geral de uma sequência, que é como se fosse um termo genérico, uma expressão para um termo da sequência. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui para PA. O que é esse termo geral? É assim, gente, eu tenho uma, vamos supor lá, eu tenho uma PA são muitos elementos, tá? Muitos elementos lá. E eu pergunto para você, por exemplo, quem é o elemento que está na posição 100? Vamos supor assim. E aí você não quer escrever até o 100, né? Obviamente. Existe um jeito da gente descobrir quem é esse termo na posição 100, fazendo uma conta um pouco menor. Você tem que ficar número por número, somando a razão, sempre até chegar no 100. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai descobrir esse termo geral, que é a expressão que vai fazer a gente chegar no A100, por exemplo, sem ter que ficar fazendo um monte de continha, tá? Então, vamos aqui para vocês tentarem entender como que funciona esse termo geral. Eu vou escrever uma PA, só que eu vou escrever ela em termos, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5, AN. AN é o termo genérico, por exemplo, A100, A1000, tá? Então, eu tenho aqui a PA. E eu sei que na PA, a gente está sempre do A1 para o A2, a gente soma uma razão. Do A2 para o A3, a gente soma a razão, né? Então, fica com isso em mente. Então, o que acontece? O A2, gente, olha só. Deixa eu colocar de preto. O A2, vocês concordam comigo que o A2 é a mesma coisa do A1 mais a razão?
Vocês concordam, né? Por quê? Porque do A1, para eu chegar no A2, eu somo R. Então, o A2 é a mesma coisa que o A1 mais a razão. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o A3, gente. O A3, vocês concordam comigo que o A3 é a mesma coisa que o A1 mais 2 vezes a razão? Por quê? Porque assim, eu tô lá no A1 e eu quero chegar no A3. Então, eu faço o quê? Somo R uma vez, depois eu somo R outra vez. Cheguei lá no A3. Concorda, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o A4. Vocês concordam comigo que o A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão? Por quê, ó? Porque eu tô aqui no A1, aí eu somo uma vez, chego no A2. Somo outra vez, cheguei no A3. Somo outra vez, cheguei no A4. Então, eu somei, né, o R 3 vezes. Então, o A4 é o A1, que estava lá no início, mais 3 vezes a razão, tá? E aí, gente, eu posso fazer isso infinitamente, né? Para um termo genérico AN. E eu vou saber o quê? Que esse AN, ele vai sempre ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? O A1, observa, o A1 ele está aparecendo sempre aqui, né? Eu estou sempre somando o A1. Por que N menos 1? Porque observa só, quando aqui o N, né, é 2, o que apareceu aqui antes do R foi o 1, né? Quando não aparece ninguém, é 1. Quando o N aqui é 3, o que apareceu aqui antes do R foi o 2. Quando o N aqui é 4, o que apareceu antes do R foi o 3. Então, eu estou sempre diminuindo 1. Então, se aparece o N aqui, aqui tem que aparecer o N menos 1. Tá ok? Por isso que aparece esse N menos 1. E é só você pensar logicamente ali. Se você está no A100, você saiu do A1 e somou 99 vezes a razão para chegar no A100. Tá? É só questão de você realmente parar assim, observar a PA, entender o que está acontecendo, tá? Você não precisa nem decorar isso aqui, você pode, mas não precisa. É só você ter em mente que se eu tô no A100, eu saí do A1, somei 99 vezes a razão até chegar no A100, tá? Se eu estou no A10, eu saí do A1 e somei 9 vezes a razão até chegar no A10, tá ok? Então, essa aqui, tá? É a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral da PA. Tranquilo? Então, gente, essa aqui é a fórmula do termo geral e eu vou fazer agora uns exemplos para saber como que a gente aplica essa fórmula aí, tá? Então, opa, já tinha até escrito aqui. Deixa eu apagar, finge que não estava nada aqui. Então, vamos lá. Dada a PA 3, 6, 9, 12, determine o 30º termo. Ou seja, eu tenho essa PA aqui, já vamos descobrir logo a razão. A gente sabe que a razão vai ser 3, né? É só você fazer ou 6 menos 3, ou 9 menos 6, enfim. Então, você sabe que a razão é 3. R igual a 3. Eu sei que o A1 é 3, né? O A1, primeiro termo aqui, é 3. Determine o 30º termo. Então, eu quero o A30. Como que a gente vai saber quem é o A30? É só você lembrar, ó, o A30 é o A1 mais 29R, né? Então, o A30 vai ser o A1 mais 29R. A30, então, vai ser o A1 é 3 vezes 29. A razão é 3. Então, o A30 vai ser 3 mais 87. O A30 vai ser 90. Então, aí, gente, descobrimos, então, o termo na posição 30, sem ter que fazer, né? 3 mais 3, 6, mais... né? Sem ter que a gente ficar somando sempre 3 até chegar no 30. Você pode? Você pode. Se você quiser, você faz. Mas não é a melhor maneira, né, gente? A gente ficar fazendo tudo isso, a gente pode fazer de uma maneira bem mais simplesinha aqui, né? Então, é assim que a gente pode responder uma questãozinha dessa. Próximos exemplos aqui. Dada a PA de razão menos 2, o 10º termo vale 20. Então, agora eu não te dei o A1, mas eu dei o 10º termo.
eu pergunto qual o segundo termo e depois eu pergunto qual o termo geral, ou seja, aquela expressão. Então, vamos fazer primeiro a letra A. Então, eu falei o quê? A razão é menos 2, então já vou escrever aqui, ó. O R é menos 2. E o 10º termo vale 20. Então, o A10 é 20, tá? A pergunta é qual o segundo termo, ou seja, qual o A2. Gente, existem duas formas que você pode resolver essa questão aqui, tá? E é igual à questão que está na atividade. A primeira forma é a seguinte. Vou botar assim, primeira forma. Você sabe o que? Eu quero o A2, né? A gente pode determinar aquele termo geral, né? Descobrir então o A1 e depois determinar quem vai ser o A2. Então, por exemplo, eu tenho que o A10, ele é o quê? Ele é o A1 mais 9 vezes a razão, certo? A10 é o A1 mais 9 vezes a razão. O A10 é 20, o A1 a gente não sabe, 9 vezes. O R é menos 2. Então, a gente tem 20 igual a A1, 9 vezes menos 2, menos 18. Então, a gente tem 20 mais 18, dando A1. Então, a gente tem A1 igual a 38. Aí eu posso só fazer assim depois, né? A1 igual a 38. Então, descobri o A1. Agora, com o A1, eu vou descobrir o A2. Como? Eu sei que o A2 é o A1 mais a razão, né? Então, A2 é o A1 mais a razão. Então, o A2 vai ser 38. A razão é menos 2. Então, eu sei que o A2 é 36. Ótimo, descobri. Essa é a primeira forma. A segunda forma, gente, é o seguinte. Deixa eu ver se eu vou ter espaço. Vou colocar aqui, então. A segunda forma é o seguinte. A PA, eu vou escrever assim, né? A1, A2, A3. Colocar tudo. A7, A8, A9, A10. Vou colocar até o A10, né? Então, a gente sabe o quê? Que o A10 é 20. E a gente está querendo saber quem é o A2. E eu sei que a razão é menos 2, né? Então, gente, você pode aqui do 20, né? Você pode ir sempre fazendo aqui o contrário até você chegar no A2. Não é isso que a gente quer, né? Eu prefiro que vocês façam a conta da maneira mais simples. Então, pensa só, gente. Pensa que o A10 é como se fosse o A2 mais 8 vezes a razão. Por quê? Porque, olha só, se eu estou no A2, para chegar no A10, eu faço o quê? Eu somo uma vez a razão, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7, 8 vezes. Então, se eu estou no A2 para chegar no A10, eu somei 8 vezes a razão. Então, eu posso vir e escrever diretamente isso aqui. O A10 é o A2 mais 8R, tá? E aí, a gente faz a conta normalmente. Eu sei que o A10 é 20. Eu não sei quem é o A2. Eu sei que a razão é menos 2. Então, eu vou ficar com 20 igual a A2 menos 16. 20 mais 16 igual ao A2. Então, 36 igual ao A2. Então, a gente achou a mesma coisa. A2 igual a 36, A2 igual a 36, né? Aqui nessa aqui. Então, a gente pode fazer dessas duas formas, tá ok? Aí fica a seu critério o que você preferir. Se você preferir também ir fazendo as somas de um até o outro, faz também, tá? Eu queria que vocês fizessem dessa forma, porque vocês não vão saber se, tipo, aparecer uma questão pedindo um a 100, um a 1000, numa prova que vocês tenham que fazer, tá? Vocês vão ficar até o 1000 somando? Não, né, gente? Então, assim, eu queria que vocês aprendessem, tentassem fazer desse jeito aqui. E aí, se você depois quiser conferir somando tudo, beleza, tá? Mas tentem fazer desse jeito aqui. Bom, a outra pergunta na letra B era qual o termo geral. Essa é fácil, né? O termo geral, a gente sabe, né, que a expressão dele é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN vai ser... Quem é o A1? A1 a gente fez aqui na primeira forma, né? O A1 é 38.
mais n menos 1, a razão é menos 2. Então, aqui eu quero só que você desenvolva a fórmula aqui, tá? Então, aqui, você faz aqui um chuveirinho, né? Então, menos 2 vezes n é menos 2n. Deixa eu já botar aqui, menos 2n. E menos 2 com menos 1 é mais 2. Então, o AN vai ser 38 mais 2 é 40, menos 2n. Então, aqui com essa fórmula, você consegue determinar qualquer termo. Você consegue determinar quem é o A100, quem é o A1000, quem é o A1, A2, qualquer termo. Com essa fórmula você consegue, tá? É isso que eu queria que vocês fizessem aí. Bom, a atividade, gente, é o seguinte. Eu coloquei questões do livro mesmo, tá? Marquei algumas para fazer. Vou falar rapidamente, tá? A questão 9 e a questão 10. A questão 9 é para você ver se essas sequências aqui são progressões aritméticas. Então, você vai observar se a gente está sempre tendo aquela razão ali sendo somada de um termo para o outro, tá? Então, vocês façam isso para todas essas e vocês observem. Por exemplo, essa letra B aqui, a gente de cara já vê que não é. Por quê? Olha só, do 0 para o menos 7, eu diminuí 7, né? Eu fiz 0 menos 7, dando menos 7. E aí, do menos 7 para chegar no 7, eu tenho que somar 7. Então, observa só, de um para o outro eu diminui 7, mas do primeiro para o segundo eu diminui 7, mas do segundo para o terceiro eu somei 7. Na verdade, nem somei 7, gente, perdão, eu somei 14. Né? Nesse caso aí eu somei 14, do segundo para o terceiro. Então, isso aqui não é uma PA, né? Se de um para o outro eu estou fazendo uma coisa, se do primeiro para o segundo eu estou fazendo uma coisa e do segundo para o terceiro eu estou fazendo outra, obviamente não é uma PA, tá? Então essa aí, por exemplo, você já sabe que não é PA. E é isso que eu quero que vocês façam para todas aí e verifiquem. A questão 10, né, eu marquei aqui, eu quero só A, B, C e D, eu já falo que são PAs, todas são PAs, e eu quero que você ache a razão e diga se é crescente ou decrescente ou constante. A gente já viu isso no início aí da aula. A questão 11, dada a PA, determine o oitavo, 19º termo. É os exemplos ali em cima que eu acabei de fazer, tá? Na questão 12, em uma PA de razão 9, o 10º termo vale 98. Então, qual o segundo termo e qual o termo geral? Igualzinho que eu acabei de fazer ali em cima também. A questão 13, né, já tem um probleminha ali, né? Preparando-se para uma competição, um atleta corre sempre 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Então, esse 400 aí já te dá a ideia de quê? De razão, né? Sabe-se que no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros, ou seja, 3.200 metros. Qual a distância percorrida pelo atleta no segundo dia? Então, você pode escrever uma sequência, né, uma PA. Você tem o primeiro termo, você tem o segundo, você tem o terceiro, quarto, o quinto, o sexto e até, enfim. E aí ele fala, né, de um dia para o outro, ele sempre percorre 400 metros a mais, né? E aí no sexto dia, ele percorreu 3.200 metros. Então, como é que você faz para descobrir o segundo dia? A gente também já fez, é bem parecida, é só você entender a situação e fazer conforme a gente já tinha visto ali em cima, tá? Aí na outra página eu pedi o 16, o 20 e o 21. Gente, é o seguinte, eu tô pedindo, eu acho que são poucos, né, exercícios, porque assim, né, eu não vejo motivo para ficar entupindo vocês de exercício, enfim. Mas se vocês estão achando pouco, assim, se você quer continuar treinando, pega e faz a página toda, né? Você faz a página toda e os que você não conseguir, você vem me perguntar. Mas aí, para dar a nota, eu prefiro colocar poucos, né? Para não encher vocês de muito exercício. Bom, a questão 16 é: qual é a razão da PA dada por esse termo geral? AN igual a 310 menos 8N. A razão, então, você pode fazer o quê? Você calcula, por exemplo, um A2 e calcula o A1, usando essa fórmula, diminui os dois, você vai ter a razão. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer também, você calcula o A5 o A6, diminui os dois, vai dar a mesma coisa. A7 com A8. Aí você decide, né, como você quer calcular, tá? A questão 20, com relação a essa PA, obtenha seu termo geral e determine seu número de termos. Bom, obter o termo geral você já sabe, né? A gente já viu, é você obter aquele AN igual a A1
mais n menos 1 vezes a razão. Você sabe que o A1 é o primeiro termo, que já foi dado. Você sabe a razão, é só você ver aqui o que está acontecendo de um termo para o outro. Então, você descobre a fórmula. Na letra B, determine o número de termos. É o seguinte, gente, eu quero que você determine o N, né? Quantos termos tem ali nessa PA. Você sabe o que, gente? Que o último termo é o 565, correto? Então, você tem que saber o quê? Qual a posição desse 565. Ou seja, você quer saber o N, quem é o N, tal que o AN seja igual a 565. Ou seja, quem é a posição do 565, tá? Então, é isso que eu quero que você faça. Com esse termo que você achar na letra A, com a fórmula do termo geral, você coloca o 565 no lugar do AN e você descobre quem é o N, tá? Eu quero o N nessa questão aí, ok? E a questão 21, quantos números ímpares existem entre 72 e 468? A minha dica é, você primeiro escreve a sequência. Que sequência que a gente quer? Se eu quero os números ímpares entre 72 e 468, eu quero 73, 75, 77, 79, até quem? Gente, eu sempre coloco 4 pontinhos. Até quem? Até o 467. Então, eu quero que você descubra qual que é o valor de n, né? Quantos termos tem aqui, ou seja, qual o n, para que o AN seja 467. Por quê? Porque o 467 é o último. Então, eu quero saber qual a posição dele para saber quantos termos tem na sequência, tá? Bom, gente, é isso, tá? A atividade talvez, né, assim, eu acho que não está tão difícil, mas aí, de novo, vocês vêm me procurar se vocês não estiverem conseguindo fazer alguma. E eu peço que vocês realmente tentem fazer com com a formulazinha lá do termo geral, tá? Mas se você quiser ficar... Nesse aqui, por exemplo, gente, quantos números ímpares? Você vai escrever todos os números ímpares até o 467 e você depois vai contar um por um. Não façam isso, gente. Utilizem a formulazinha, tá? Mas se você fizer, parabéns pra você, porque tem que ter muita paciência, né? Mas o ideal é você fazer utilizando a formulazinha, tá ok? Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e pegado um pouco a ideia. E se ficou ainda dúvida, vocês me procurem, por favor, tá ok? Obrigada, até mais.